Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. No Marcos 8, 27. É a idade chegando, né? Fica difícil. Todos encontraram? Vamos orar a Deus aqui e pedir a iluminação do Espírito Santo. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença. Agora iremos refletir na Tua palavra, que Teu Espírito continue conosco, nos guiando no entendimento, para que possamos compreender quem é Jesus. Eu não sei o que você ouviu da pessoa que está do seu lado, quem é Jesus. Mas, se você olhar aqui em Marcos capítulo 8, verso 27, você vai ver um diálogo. E o texto diz assim, olha: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens quem eu sou? E aí, eles respondem: João Batista, outros, Elias, mais outros, algum dos profetas. Jesus aqui faz uma pergunta para os seus discípulos, e esse é um ponto muito importante. Jesus não faz essa pergunta para a multidão, ele faz para os discípulos, porque Jesus queria saber quem lá fora, não dentro do grupo, como Jesus era conhecido. E aí eles começam a dizer, alguns olham para você e te veem como um mensageiro, assim como João Batista, outros te veem como Elias, outros como algum dos profetas. E aí, então, verso 29, lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E a palavra Cristo significa Salvador. E se fosse numa sala de aula, Pedrão ganhou naquele momento o coração de Jesus, tirou nota 10. Mas o interessante aqui é que Jesus joga essa pergunta para os discípulos: vocês andam comigo? Quem eu sou para vocês? E quando a gente dá uma olhadinha no livro de Mateus, Mateus capítulo 1, verso 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Deus Emanuel. Quem é Jesus? Deus Emanuel. Que significa o quê, amigos? Deus conosco. E esse é um ponto muito importante, porque Jesus queria saber se os discípulos estavam entendendo que ele não era apenas um profeta, não era apenas um mensageiro, mas ele era quem? Deus conosco. Se você abrir no livro de João capítulo 14, você vai ver que está havendo um diálogo aqui. E aí, eu queria que você abrisse lá em João capítulo 14. O texto diz o seguinte: Jesus aqui ele está avisando aos discípulos que ele vai ascender ao céu. 14, verso 9, diz o seguinte: disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Porque se você vê os versos anteriores, Jesus responde Tomé, porque Tomé, como a gente já viu no primeiro episódio, qual o sentido da vida? Jesus diz que ele é o sentido da vida. E aí ele diz que vai ascender ao céu, e aí Jesus só pede, Filipe só pede uma coisa: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta para nós. E aí Jesus responde: como assim, Filipe? Há tanto tempo estou com você, e ainda não percebeu que quem me vê, vê o Pai? E queridos, aqui entra um ponto muito importante. Se Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco, o objetivo de Jesus, quando veio a esse mundo, era revelar quem? Deus.
O objetivo de Jesus era apresentar quem era Deus diante de quem? De nós. E eu gosto muito desse livro, ele fez parte da minha experiência de transformação, de crescimento em Cristo. E você vai perceber que uma das coisas que você vai aprender ao encontrar Jesus, ao encontrar o Senhor, é que Ele é um Deus humilde. E eu queria ler com você aqui, preste atenção, diz assim: antes de Jesus, quase nenhum escritor pagão utilizou a palavra humilde como elogio. Simplicidade, humildade, na cultura pagã nunca foi usada como um elogio. E ele continua dizendo, Philip Yancey, o Deus que veio à terra não veio num redemoinho arrasador, nem em um fogo devorador. Ele veio de que maneira? E ele continua dizendo, o Criador de todas as coisas encolheu-se além da imaginação, tanto que se tornou o que, gente? Um óvulo. E ele continua dizendo, um simples ovo fertilizado, quase invisível, um óvulo que se dividiria e faria o que, gente? Revidiria até que um feto fosse formado dentro de uma jovem. Então, Deus vem como, gente? Ele vem como um rei, com poder e grande glória? Não. Ele vem apenas como um óvulo. E eu acho interessante quando ele diz isso, porque o apóstolo Paulo complementa dizendo, ele a si mesmo se esvaziou, humilhou-se a si mesmo. Então, quando a gente olha para Jesus, e nós entendemos que quem vê Jesus vê o Pai, nós entendemos que Jesus e Deus são humildes. Um Deus simples, um Deus humilde. Ele continua dizendo, a visita de Deus à terra aconteceu num abrigo para animais. Jesus não veio num hotel 5 estrelas. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Ele não recebeu, como a gente sempre vai receber uma criança e descobrir o sexo. O que acontece? Tem gente que coloca guindaste, tem gente que solta fogo, tem gente que pinta galinha. Mas no nascimento de Jesus, foi onde? Numa manjedoura. Deus é humilde. A segunda coisa que você vai perceber quando Jesus vem a essa terra, e que você descobre um pouco sobre ele, é que logo no nascimento dele, o que acontecia com ele? Herodes tentou fazer o quê? Impedir o nascimento de quem? Não só do próprio Jesus, do prosseguimento da vida de Jesus, mas ele tentou e também matou várias crianças. E Philip Yancey diz que Deus sabe o que é ser o quê? Oprimido. E oprimir significa ser injustiçado. Sabe o que é sofrer, o que é padecer. E ele diz assim, ali embaixo, embora o mundo possa inclinar-se para os ricos e poderosos, Deus está inclinado para quem? Os oprimidos. Por isso que quando você olha os evangelhos, Jesus não vai em direção a reis, ele vai em direção a quem? Os oprimidos, os injustiçados. João capítulo 6, verso 35, você vai perceber que ali você encontra uma característica de Jesus. Jesus é o pão da vida. Isso é muito importante, amigos, porque esse símbolo significa que todos nós precisamos de sustento, alimento, trabalhamos para isso. E é somente em Jesus que você encontra um sustento verdadeiro. Que nada, nem ninguém pode saciar em você. E Jesus diz isso através do evangelista João. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida.
A segunda coisa que você vai perceber é que Jesus é a verdadeira luz, vinda ao mundo para fazer o quê? Iluminar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tira um pouco aí o seu pensamento de Jesus e olha para a humanidade, olha para o Brasil. De maneira geral, se nós fôssemos definir para onde os brasileiros estão indo. Para onde? Todos estão indo para a mesma direção, irmão? Não. Todos estão indo para um caminho diferente. Quem ainda não conheceu Jesus, ele anda para cá, como diz o próprio Provérbios. Anda para cima, para baixo, assim como uma folha seca solta da árvore. Assim andam aqueles que não têm a Jesus, perdidos. Por isso que o próprio Jesus diz que eu sou a verdadeira luz. Para o mundo em escuridão, eu sou a luz. E ele continua dizendo, amigos, em um mundo onde tem pessoas que estão viciadas, presas, quantos jovens que deveriam estar aqui, mas estão perdidos em bebidas, vazios, pais, esposas que estão perdidas, tentando se libertar da escravidão do pecado, mas não conseguem. E quando Jesus desce a esse mundo, ele diz, eu sou o quê? Eu sou a libertação, eu sou a sua liberdade. Eu vim te libertar do pecado. Nós já conversamos sobre isso. Jesus é a ressurreição e a vida. Se tem algo que pode machucar o seu coração e o meu coração, é perder alguém, é a morte. E quando Jesus vem a esse mundo, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. E somente através de Jesus você tem a oportunidade de viver. Pergunta que eu faço para vocês, quem é Jesus? Em João capítulo 14, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho, amigos. Ele é o único caminho que você tem. A única oportunidade que nós temos é Jesus. Me diga outra. Me dê uma outra oportunidade melhor que Jesus. Alguém que te oferece o que Jesus oferece. Alguém que te ame como Jesus ama você. Alguém que se doe assim como Jesus se doou por inteiro a você. Mesmo sem nós merecermos. Quem? Alguém? Não existe. Ele é o único caminho que nós temos. E graças a Deus por isso. E eu quero deixar esse segundo ponto. O primeiro que a gente percebeu é que é um Jesus que desceu até a terra, se tornou acessível. E Philip Yancey trabalha dizendo, Jesus operou uma mudança no modo pelo qual os seres humanos se aproximavam da divindade. Você pode perceber até isso em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Jesus está chegando no jardim do Éden, eles se escondem, sentem medo e culpa. Philip Yancey trabalha dizendo que os hindus oferecem sacrifícios no templo, os muçulmanos quando se ajoelham se inclinam a ponto de encostar a testa ao chão, porque tem reverência, medo. E ele continua dizendo, quando Jesus vem a essa terra, ele quebra isso. Porque Jesus se torna acessível. Deus, de alguma maneira, quer se relacionar comigo e com você. Ele não quer ser apenas um Deus grande, ele quer se relacionar com você. E tem uma ilustração muito bonita que o próprio Philip Yancey trabalha, ele diz assim, que havia um homem que tinha um aquário. E ele gostava muito dos peixinhos dele. E quando ele ia no aquário, limpar o aquário, os peixinhos fugiam. Sentiam medo dele. Mas ele queria demonstrar que amava. Ele, quando colocava comida, os peixinhos fugiam. E ele não entendia. Até que um amigo chegou perto dele e disse,
É simples. Você é muito grande. Para eles, você é um Deus. Se torne um como eles. E aí, na ilustração, ele conta que se tornou um peixinho. E agora ele não era tão grande, tão poderoso. Agora ele era apenas um peixinho, a ponto de ser rejeitado. Jesus, no Antigo Testamento, o tempo todo, mostrava para o povo de Israel que amava o povo. E o que o povo fazia? Rejeitava Deus, fugia do Senhor. E Jesus então desce à terra. E o que é que nós fazemos com ele ainda hoje? O que é que os judeus fizeram com Jesus? O rejeitaram. E amigos, muitos de nós, infelizmente, em nossas atitudes, temos rejeitado a Jesus. Temos negado a Jesus. E o que Deus quer de você é se relacionar. Deus quer amar você porque você foi feito para ser amado por Ele. E o que eu quero que você entenda, amigo, não rejeite a Jesus. Ele ama você. Ele enviou o seu Filho, Deus conosco, para dizer a mim e a você que nos ama. Ele é amor. E eu quero terminar essa reflexão de maneira diferente. Normalmente eu sempre faço um apelo, mas eu deixo essa pergunta para você. Você vai continuar rejeitando a Jesus? No seu trabalho, na sua casa, dentro da própria igreja, vai continuar rejeitando a Jesus? E a pergunta que eu deixo para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Feche os seus olhos e responda essa pergunta. Quem é Jesus para você? Para mim, com 15 anos de idade, Jesus foi o ponto da virada. Quando eu encontrei Jesus, eu decidi servi-lo de maneira integral, por inteiro. Quem é Jesus para você? Para Pedro, ele era tudo a ponto de dar a sua vida a ele. Quem é Jesus para você? Para Josué, Jesus era tudo a ponto de negar qualquer tentação. Qualquer tentação que viesse a ele, ele não queria. Poder, mulher. Para Judas, quem era Jesus para Judas? Apenas um meio para alcançar poder, dinheiro. Quem é Jesus para você? Jovem, quem é Jesus para você? Que ao sair da casa do Senhor, você consiga responder essa pergunta. Porque só através dela, você vai ter uma transformação real. A ponto de entregar a sua vida, a ponto de morrer por Cristo. E eu pergunto novamente: quem é Jesus para você? Novo sentido? Vai vir aqui louvar ao Senhor. Que você continue respondendo essa pergunta.